Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos prontos aqui para mais uma transmissão ao vivo, Grupo Professores da Educação Infantil. Eu sou Gi Carvalho e a gente está finalizando aqui a leitura e os comentários sobre os campos de experiência da Base Nacional Curricular Comum. Quem acompanhou as nossas lives aí, nós já falamos sobre os marcos legais, falamos sobre os direitos de aprendizagem, nós já falamos também sobre eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. E hoje a gente quer explorar um pouquinho este último campo, que é o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ó, até falar... Até falar o nome do campo de experiência já cansa a gente. Mas é preciso falar sobre esse campo de experiência sim. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços. Quais são esses espaços? A base ela cita 3: rua, bairro, cidade, etc. Então a criança ela ocupa esses espaços dentro da sociedade. E é preciso que dentro destes espaços essa criança tenha vivências significativas. É preciso que dentro desses espaços os direitos de aprendizagem desta criança eles sejam respeitados. É preciso que ela conheça esses espaços, atue nesses espaços, reconheça cada espaço, saiba nomear esses espaços. Prosseguindo, e tempos, mas para a criança não é igual, né? Vamos lá. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu não tinha muita noção de dia da semana, eu não tinha noção que o mês tinha 31 dias, eu falava, amanhã é 32. E sempre foram coisas que eu aprendi em contato com uma amiga minha, que era um pouco mais velha que eu, e a gente brincava em casa. Então ela dizia para mim, lembro a gente sentadinha na calçada aqui da minha vizinha, e ela sentada me ensinando os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Lembro o dia que eu estava na casa da mãe dela, e foi assim que eu aprendi que o mês que aquele mês tinha 31 dias e tinha mês com 30 e com 31. Eu não aprendi na escola, eu aprendi numa vivência em um espaço, que era o espaço da casa da minha colega, que era o espaço da casa da minha amiga. Então a criança ela está constantemente aprendendo nessas interações e nesses espaços. Então coisas para a gente, como a criança fala, por exemplo, ontem eu vou. Elas não têm muito esse conceito do que é ontem, anteontem, amanhã, depois de amanhã. Isso se constrói. E se constrói de que forma? Se constrói a partir das vivências, das experiências, né? Das conversas, das interações, do contato com o outro, do diálogo, da observação. É observando, né, o que é que tem no céu à noite, o que é que tem no céu durante o dia. Essas observações elas não podem se dar no espaço de um papel. Elas precisam ser construídas a partir da observação do meio, a partir da observação do ambiente, a partir desse olhar sobre a sua realidade e não desse olhar para dentro de um livro. É preciso constantemente estar reforçando para os professores e para os pais que a criança ela precisa vivenciar o mundo, ela precisa observar, explorar o mundo, porque é nessa exploração que essa criança aprende, é nessa exploração que essa criança se desenvolve. Prosseguindo, demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas,
as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e possibilidades de sua manipulação, etc. E o mundo sociocultural, que são o quê? As relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece. Como vivem, em que trabalham essas pessoas, quais suas tradições e seus costumes, a diversidade entre elas e etc. E tudo isso a criança aprende a partir do convívio, da interação, da observação e da análise desse ambiente e dessas relações. Essa relação que a criança tem com a família, essa relação que ela tem com a mãe, a relação que ela tem com o pai, a relação que ela tem com o professor, as relações que os seus colegas têm com os seus pais, têm com os funcionários da escola. Tudo isso nesse mundo sociocultural deve ser observado pela criança para que ela aprenda, para que ela observe muito sobre a sua própria cultura, sobre a diversidade do meio em que ela vive, a diversidade cultural, né? E a diversidade de todas as formas. A gente falava ontem sobre a necessidade de se celebrar a diversidade. E a BNCC, bem como todos os documentos, elas falam muito nisso. Prosseguindo com a leitura. Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam frequentemente com conhecimentos matemáticos, contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais, que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar o seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidade para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-las em seu cotidiano. Esse campo, a princípio, ele parece ser mais complexo. Então, alguns colegas começam a leitura e ficam meio que perdidos. Quem quiser, de uma maneira mais simples, né, mais fácil, conseguir... Ruth, na sua voz parece até fácil. É fácil, Ruth. Para você conseguir assimilar melhor esse campo, imagine, porque a gente já estava trabalhando com eixos de experiência. Você estava trabalhando com os eixos sociedade e natureza, matemática, linguagem. Então, dentro desse campo, cabe os eixos sociedade e natureza e cabe o eixo matemática. O que se coloca aqui para a gente, e acho que esse é um dos campos que está mais claro, né? Com quais eixos ele se alinha, né? Eles podem, que a gente pode dizer que o eixo pode estar dentro dele, é esse campo: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, ok? Qual é a grande diferença? A grande diferença que se põe para a gente em relação a como se trabalhava e como se deve trabalhar de acordo com a nova Base Nacional Curricular Comum. A gente trabalha com base na manipulação. A gente trabalha com base na observação, na manipulação. A gente trabalha na base do concreto. A criança, ela vai tocar, ela vai sentir, ela vai se relacionar, ela vai interagir, ela vai conviver. E é a partir dessa manipulação desses objetos que essa criança, ela vai aprender sobre as relações, né, sobre as transformações e sobre tantas outras coisas. Boa noite, Graça. Então, vamos colocar algumas atividades que podem entrar dentro deste campo.
Nós temos um jogo muito simples que chama Afunda ou Não Afunda, onde a gente coloca uma grande bacia, e é um jogo que a gente consegue fazer numa sala de aula pequena, consegue fazer num pátio, consegue fazer numa piscina, vai depender da infraestrutura que se coloca aí pra gente. Então você tem uma dessas piscininhas, né, infláveis, você coloca água nelas, você dispõe de objetos ou pede que as crianças busquem os objetos, tragam esses objetos de casa, porque é preciso que essa criança participe ativamente dessa atividade. Então, em lugar de você trazer toda a atividade pronta, você pede a colaboração dos seus alunos para que eles auxiliem na produção disso. Então, como é que eu preparo esse ambiente para trabalhar questões de afunda ou não afunda, que entra dentro desse campo de experiência? Eu peço que as crianças tragam algum objeto de casa ou algum brinquedo, e a gente vai trazer as crianças para a borda dessa piscina ou de uma bacia, se a gente não tiver a bacia, e a gente vai pedir que elas tragam o objeto que veio da casa delas. Nesse momento em que elas vão trazer esses objetos, a gente já vai poder acionar outro campo de experiência, que é o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, onde elas vão se relacionar, onde elas vão falar sobre esses objetos, onde elas vão trocar esses objetos, onde elas vão observar esses objetos. Então eu não preciso fazer a proposta de uma atividade e esperar que essa atividade vá direto e reto para o ponto do planejamento, mas eu devo possibilitar, né, e me esforçar para que a criança ela comece a agir sobre esses objetos, para que esse campo seja muito melhor explorado. Então, se eu pedir que as crianças trouxessem objetos de casa, a gente pode começar com atividades de classificação, atividades de seriação. Quem tiver dificuldades em relação à matemática, em relação a como trabalhar esse campo, né, dentro dos conteúdos de matemática, bebe na fonte de Constance Camus, a construção do número. E vocês vão ficar encantados com a possibilidade que vocês terão de aprender sobre a matemática e que vocês terão como ensinar matemática de forma que isso não se torne o que se tornou para muitos de nós, que é um bicho de 7 cabeças. Então, pedir que as crianças trouxessem os objetos, elas vão trazer. Elas querem falar sobre esses objetos, elas querem contar a história desses objetos, elas querem dizer quem da família deles entregou esse objeto para eles, de que forma se deu diálogo com alguém da família, como ele conseguiu esse objeto, qual é a sua relação, né, a sua relação sentimental com esse objeto, como acontece no dia do brinquedo. Por que do objeto? Qual é a cor desse objeto? Qual é a textura desse objeto? Esse objeto é grande? Esse objeto é pequeno? Esse objeto é leve? Ele é pesado? Então, todas essas questões, elas se colocam ativamente no momento em que eu possibilito a participação ativa da criança, considerando um dos direitos de aprendizagem, e falando para ela se expresse em relação a esse objeto. O mais difícil que se coloca para muitos professores é entender que o tempo do adulto é diferente do tempo da criança. E entender que vivenciar coisas, observar, ouvir o outro é tão importante quanto acelerar conteúdo. Então, a gente tem muitas pessoas preocupadas em cobrir o numeral 1, em saber nomear o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, e a gente não se preocupa com a construção do conceito de número, que não se dá com 4 anos de idade, quase nunca. É raro, eu já vi, mas quase nunca. Que não se dá com 3 anos de idade, que vira uma cópia pela cópia. Então, a proposta da base, né, é fazer observações, é manipular, é investigar, é explorar, ok?
trouxemos os objetos. Essa criança, ela pode querer fazer as coleções dos objetos. Ah, vamos aqui organizar esses objetos de acordo com a similaridade de tamanho. Vamos fazer aqui 2 círculos no chão do pátio e vamos colocar aqui os objetos que a gente trouxe de casa que são pequenos. E do outro lado a gente coloca os objetos que a gente trouxe de casa que são grandes. E assim a gente vai constantemente, a partir da manipulação, da exploração, da observação, trabalhando conceitos. Quando eu falo, vamos colocar o objeto, os objetos pequenos dentro do círculo, você já está trabalhando o conceito do que é dentro e do que é fora, sem necessariamente precisar de uma folhinha. Se você quiser fazer o registro depois na folhinha, ok. No momento da atividade de folha, no momento do registro, a criança vai dar conta de que compreendeu o conceito. E isso não precisa ser totalmente desconsiderado. O que precisa ser totalmente desconsiderado é eu partir da folha, continuar na folha e não explorar o mundo, tá bom? Compreendido? Acabamos de explorar, falamos das relações com esses objetos, falamos sobre como a gente conseguiu aquele objeto, exploramos esse objeto. A exaustão, a gente vai fazer esse jogo do afunda e do não afunda. Então, pegamos o objeto de determinada criança, pedimos que ela traga até a banheira, até a piscina, até a bacia e perguntamos para ela, você acha que afunda ou não afunda? Ou seja, esse objeto ele é leve e ele vai flutuar, ou esse objeto ele é mais pesado e ele vai afundar? E a criança vai tentar, a partir das suas análises, das suas observações, dizer, pró, afunda. E ela vai acertar ou não acertar. Mas a gente não trabalha aqui nesse jogo com a perspectiva de que a gente espere que a criança ela saiba que vai afundar e ela ganhe um ponto porque ela acertou. Ou ela receba aplausos porque ela acertou. Porque a criança tanto aprende quando acerta, como aprende quando ela erra. E muitas vezes ela aprende muito mais quando ela erra. Então, se você pega um pedacinho de isopor e a criança pega esse isopor e ela diz, ah, não afunda. Ela pode ter simplesmente verbalizado que não afunda, mas só como joguei. Eu acho que é. E aí ela acertou. E ela ficou feliz. E aquilo é um momento que passa. Mas muitas vezes a frustração por ter errado faz com que a criança assimile que aquilo ali é daquele jeito. Desculpa, gente. Então eu sempre falo, o erro é um princípio de saber. O erro precisa ser valorizado, precisa ser respeitado. O erro da criança precisa ser respeitado. Porque através do erro também se aprende. Ok? Então, acabamos de fazer a brincadeira do afunda, do não afunda, brincamos a exaustão. Tem uma piscina ali. Tem água dentro daquela piscina. Eu posso brincar de outras coisas. Eu posso encher balões com a água da banheira. Eu posso aproveitar para ensinar as minhas crianças a reaproveitar a água que foi usada no jogo do afunda e do não afunda. Então ali eu posso ter um regadorzinho que a gente vai fazer com vasinho de amaciante. Cada criança vai pegar o seu regadorzinho e para onde nós vamos agora? Agora nós vamos para o espaço da horta. E lá vai a criança, acabando de realizar experimentos acerca da matemática, saindo desse espaço, continuando no campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, essa criança saindo para o espaço da horta, para observar as plantas, para fazer um reaproveitamento da água, porque essa água não pode ir fora. A gente tem que ensinar a criança que água é um recurso natural extremamente valioso.
Gente, onde é que a gente vai jogar essa água? E isso precisa ser totalmente assim sugerido pelo professor? Não. Você pode, antes de fazer a sugestão de molhar a horta com essa água, você pode acionar outro campo. Escuta, fala, pensamento, né? E imaginação. Gente, o que é que vocês acham que a gente pode fazer com esta água agora? E eles vão fazer as propostas deles acerca do que eles querem fazer com aquela água. A gente pode jogar um no outro. A gente pode encher uma bexiga para brincar de bolinha. A gente pode jogar na pia do banheiro. A gente pode guardar em baldes. Então, você vai trabalhando com a criança para que ela se expresse o máximo possível, para que ela levante hipóteses, para que ela tome decisões, para que ela faça sugestões, que ali, num determinado momento, alguém vai falar, a gente joga fora. E no momento que uma criança diz, joga fora, não tem importância, não serve para nada, é que vem a intervenção do professor, no sentido dessa criança entrar em contato com o conhecimento produzido, né, pela sociedade para que ela entenda. Essa água pode ser utilizada para lavar uma calçada. Essa água pode ser utilizada, né, para a gente molhar um paninho e limpar as mesas. Então, tudo isso é trabalho de acordo com a Base Nacional Curricular Comum. Saímos do campo da matemática como um todo, mas não saindo ainda, fomos até a horta. Molhamos as plantas, observamos como tem que se molhar, que a gente não pode jogar água de qualquer forma, que determinadas plantas, determinadas verduras precisam de mais água do que outras. Isso são informações que o próprio professor pode ir dando para a criança. E é assim que você vai trabalhando. Dentro dessa horta, a gente observa o quê? As cores, os cheiros, as texturas. A gente pode acionar a questão da quantidade e vamos contar. Gente, plantamos quiabo. Estamos esperando os quiabos nascerem. Nasceram alguns quiabos. Quantos quiabos vocês conseguiram encontrar? E você terá as crianças andando ao redor daquele espaço, sentindo aquele cheiro, vivenciando aquela atividade, interagindo, conversando, fazendo contagens, tudo de uma forma extremamente natural. Compreendeu? Então, é assim que a gente explora. Mas você explora sem pressa, você explora sem agonia. Você propõe a atividade e você analisa que pode chegar, que essa atividade pode chegar até esse fim, mas pode não chegar. De repente a proposta a gente pode utilizar para lavar a calçada da escola. Então vamos lá, vamos pegar o que é necessário para limpar a calçada. Só a água vai limpar a calçada? O que é que a gente precisa? O que a mamãe em casa utiliza para limpar a calçada? Por que a gente não pode lavar a calçada com a mangueira e a gente tem que usar a água que já estava sendo usada para outra atividade? Tudo isso é necessário. Tudo isso é válido e tudo isso é interessante. Gente, a gente tem aqui uma bacia de água. Essa bacia tem água suficiente para lavar a calçada? E a criança ela vai fazer a observação do tamanho da calçada da escola, com a quantidade de água que ela tem dentro da bacia, e ela vai pensar, será que dá para lavar a calçada? Será que é pouco? Será que é muito? Tudo isso são conceitos que podem ser trabalhados, que devem ser trabalhados dentro do campo. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Entende? É só uma bacia de água. Não dá para lavar uma calçada.
Ok, não dá para lavar uma calçada. Então, o que a gente faz com a água? Você precisa colocar o problema para a criança, a situação problema. A situação problema, ela não precisa vir desvinculada da realidade. Você não precisa colocar lá no papel que fulano tinha 2 balas, ganhou mais 3 balas, quantas balas ela tem? Você precisa criar situações problema reais, para que no momento que a criança vá para o papel, ela não tenha tanto medo do que é uma situação problema. E ela saiba que em contato com outros colegas, eles podem ali chegar a soluções práticas para resolver aquele determinado problema. E nós teremos pessoas com menos medo de explorar para conseguir achar a solução do que pessoas que reclamam que a solução não existe. Então, é só uma bacia. Não dá para lavar a calçada. Existe algum outro espaço na escola que pode ser lavado? Que espaço é esse? Existe alguma outra coisa que a gente possa utilizar para lavar isso aqui? Então, eu percebi que os potinhos de tinta guache, eles não estão muito limpos. Tem tinta na bordinha dele. Será que a gente pode lavar os potinhos de tinta guache? Então, a criança, ela participa da escolha da atividade. O professor, ele prepara o ambiente. Ele traz os elementos que vão despertar a curiosidade da criança. A partir dali, a criança direciona para onde ela quer ir. Ela mostra para você. Só que você precisa ser um professor criativo. Obrigada, Ruth, pelo carinho. Você precisa ser um professor criativo. Você precisa ser um professor curioso para que você saiba aguçar também a curiosidade dos seus alunos. Entende? Compreende? Tudo bem. Resolvemos utilizar a água para molhar a horta. Molhamos a horta. Já tínhamos plantado o quiabo lá. Gente, já dá para colher o quiabo? Dá. Vamos colher o quiabo? Vamos observar a textura desse quiabo? Ele é mole? Ele é duro? Ele é frio? Ele é quente? Ele é áspero? Como é que é a textura disso? Qual é a cor do quiabo? Você acha que o cheiro do quiabo é um cheiro agradável? Você já comeu quiabo? Você vai promovendo indagações. Você vai aguçando a curiosidade. Você vai fazendo com que a criança pegue aquele elemento que para muita gente que é adulto não é nada e você explora de uma maneira incrível. Compreende? Se quiser depois, gente, vamos levar lá para a cozinha, para que a nossa merendeira ela possa fazer aí uma quiabada bem gostosa para a gente. Vocês querem experimentar? Vocês querem saber que gosto tem? E aí você já vai estar fazendo com que essa criança experimente algum alimento. Sinta o cheiro desse alimento, compare compare o cheiro do quiabo cru com esse quiabo já cozido, temperado. Essa criança ela pode observar a preparação desse quiabo, os temperos que são usados nessa preparação. Ela precisa observar que essa merendeira que faz essa merenda para ele é uma pessoa que precisa ser valorizada, porque é uma pessoa que está fazendo algo por ele. Então, tudo no espaço da escola e fora da escola é espaço de aprendizagem para a criança. E a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente para que a gente consiga trabalhar de maneira adequada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se vocês têm perguntas, se vocês tiverem, vocês podem fazer na medida do possível e eu conseguir responder, eu respondo vocês. Vamos lá, os objetivos. Eu não sei vocês, mas eu acho os objetivos, não é que os objetivos sejam vagos. Eu acredito que sejam poucos objetivos para um campo tão importante. Mas, vamos lá. Nós temos objetivos desde os bebês até as crianças de 4 e 5 anos, né? Então, aqui tem explorar e descobrir, as propriedades de objetos e materiais.
odor, cor, sabor, temperatura. Isso que a gente já estava falando aí sobre o quiabo. Tá? Temos aqui esse quiabo. Né? Qual é o cheiro dele? Qual é a cor dele? Que sabor ele tem? Isso aqui pode ser trabalhado desde bebês, com crianças, né? De 0 a 1 ano e 6 meses. Você já pode trabalhar, né, essa questão de uma maneira óbvia, adequada para crianças dessa faixa etária. Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e as propriedades dos objetos, textura, massa, tamanho. E onde é que a gente fez isso na proposta de atividade que eu trouxe para vocês? A gente fez isso lá no início, com os objetos que eles trouxeram de casa. Qual o tamanho disso aqui? Né? Vamos separar entre maiores e menores, entre pequenos e grandes. Vamos comparar a textura, vamos comparar o peso, né? E a gente vai direcionando a atividade. Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. Explorar relações de causa e efeito, transbordar, tingir, misturar, mover, remover. Em relação às transformações, é muito interessante a gente pensar que a criança também, a salada de fruta, né, Ruth? Que a criança também, ela vai observar, no momento que você traz esse quiabo para a cozinha, ela vai observar a transformação desse quiabo em um prato. Ou esse quiabo sendo usado na composição de um prato. Quiabo não vai ser comido sozinho, mas a merendeira vai colocar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e um pouquinho de quiabo. E isso é muito interessante para a criança observar. Ela observar, eu não gosto de comer isso aqui puro, mas se misturar no arroz eu gosto. Isso daqui tem uma textura, né? O quiabo ele tem uma baba. E a gente vai observando que a criança, não quero provar. Não quero porque a textura não é boa, porque a textura é ruim. Eu acho que eu não gosto. Por quê? Por causa da textura. Tem muitas crianças que rejeitam o alimento que nunca provaram por conta da textura. Meu sobrinho não come banana nem se matarem ele. De jeito nenhum. Eu falo para minha irmã, meus filhos comem qualquer coisa, eles precisam experimentar. Depois pode dizer que não gosta, mas primeiro tem que botar na boca. Rúcula, todo mundo aqui odeia. Mas volta e meia a gente pega, coloca na salada, eu falo, esconde a rúcula, junto com a manga, faz uma caminha na rúcula de manga e bota na boca, você precisa comer rúcula, porque rúcula faz bem para a saúde. A gente não come só o que a gente gosta, só o que a gente quer. Prosseguindo, então, quando a criança ela vê, por exemplo, a laranja ser transformada em suco de laranja, as frutas serem transformadas em salada de fruta, os ingredientes serem transformados num bolo de milho, por exemplo. Eu vi e compartilhei hoje na página da gente, a página da gente aqui no Facebook, gente, chama Ideia Criativa. O nosso site, eu até esqueci de deixar como é que fala? O endereço, mas já estou deixando aqui, tá? Quem não conhece o nosso site ainda, ó, ideiacriativa.org, a gente está deixando lá sugestões de como colocar a BNCC na prática. Ontem a gente fez um post chamado Pesadelo na Cozinha da Escola, né? E a gente trouxe propostas para trabalhar com esse campo que a gente está falando hoje, o espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, e com outros campos de experiência. Porque é preciso deixar muito claro que os campos de experiência quase nunca estão desassociados, quase nunca. Sempre que você está trabalhando dentro de um campo, esse campo, ele pode ser o campo, como é que fala? Uma palavra me fugiu. Um campo que se sobressai, um campo principal, mas você vai estar sempre acionando outros campos. Então, no momento que eu estou trabalhando espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, eu estou também trabalhando, né, através da garantia dos direitos de aprendizagem, da convivência, do conviver, do brincar, do explorar. Eu estou também acionando o eu, o outro e o nós. Eu estou sempre acionando outros campos, tá bem? Então vamos lá. A criança ela precisa vivenciar. E é a partir da vivência, da exploração, que essa criança vai aprender. A ciência tem muito disso, né? Traz muito pra gente essa questão da necessidade de você explorar.
para que você saiba como é, como é que isso se configura. A criança, ela naturalmente, de natureza, essa criança, ela já explora, ela já observa, ela já quer saber como é que é. Lembro-me bem, quando criança, que eu gostava de observar as formigas. Algumas crianças gostam de matar formigas. Não sei se aprendem, se aprenderam com alguém, ou se por divertimento, ou seja lá como for, mas tem crianças que matam formigas. Ou vai que a formiga mordeu um dia e ele ficou com raiva. Eu gostava de pegar as formigas para observar os olhinhos delas. Então, constantemente eu ia lá fora, pegava uma formiguinha, dessas mais vermelhinhas, né? A pretinha eu também pegava, mas não dava para olhar o olhinho dela. Mas eu pegava aquela formiguinha vermelhinha, aquela maiorzinha, e eu ficava encantada com o olhinho delas. 2 pontinhos pretos, super fofinhos. Então, eu brinquei muito, eu explorei muito. Eu ficava no quintal da minha casa, no quintal da minha vizinha, em cima de pé de árvore. Então, eu explorei o máximo que eu pude. E eu sou muito feliz de ter explorado tanto. Porque a gente tem uma visão de mundo muito mais ampla. E a gente não perde essa curiosidade nunca. A gente quer sempre mais. A gente está sempre em busca de mais. Então, se tiver um formigueiro na escola, deixa as crianças observarem. Deixa elas explorarem isso. Deixa elas observarem que elas andam enfileiradas. Eu gostava de observar quando elas pegavam uma folhinha e saíam caminhando com aquela folhinha. Sabe? E cada coisinha assim, que para o adulto já não é mais interessante. O adulto já está preocupado com os boletos para pagar, né? O adulto está lá, meu Deus, tem um boleto para pagar, passa a formiga, ele nem liga para a bendita da formiga. A criança não, a criança ela só está preocupada em explorar e observar. Então, passou uma formiguinha, ela olha, ela fica encantada. Por que eu vou tirar a criança desse momento de encantamento, vou enfiá-la dentro da sala de aula, vou trancá-la e vou dizer, tira isso aí do quadro? É quando eu tenho esse mundo inteiro para ser explorado. Graça! Como se um campo puxasse outro campo. Exatamente. Você está sempre de forma interligada. E é por isso que não dá para entender como nós temos ainda secretarias de educação que trabalham com os campos fragmentados. Como se isso fosse algo... não considero nem possível. Quanto mais recomendado. A base não recomenda de jeito nenhum. Então nós temos mais objetivos: observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais, luz solar, vento, chuva, etc. Então as crianças elas observam o mundo. A gente pode pedir, a gente não está na escola à noite, em boa parte do país algumas escolas vão até 7 horas da noite. Aqui não está na escola à noite. Mas pode pedir que a criança, com o pai, com a mãe, em casa, ela observe o céu à noite. Para que no outro dia ela possa falar para os seus colegas, ela possa desenhar esse céu, ela possa fazer a pintura desse céu numa tela, ela possa fazer uma escultura da lua, né? Possa usar massinha de modelar, para que ela possa, já acionando o campo, traços, sons, cores e forma, para que ela possa expressar sua criatividade depois da observação disso. Uma criança, a gente está dentro da sala de aula e de repente começa a chover lá fora. A criança corre para a janela, ela quer ver a chuva cair. E a gente já foi criança, a gente sabe o encantamento que a gente tem por ver a chuva cair. E não só ver a chuva cair, a gente saía porta fora. A gente entrava debaixo de cada goteira que tivesse pelo caminho para poder tomar banho. Eu fiz muito isso. Muito. E quando a chuva cessa, quando a chuva parava, a gente pegava folhinhas ou fazia barquinhos de papel e colocava. E esse barquinho ia sendo levado por essa correnteza e a gente ia correndo atrás do barquinho. Pegava esse barquinho, colocava lá em cima de novo nessa correnteza que a gente sabia que ia parar. Logo ia parar, porque... a chuva já tinha parado também, e a gente pegava esse barquinho, levava lá para cima, e ficava uma tristeza quando esse barquinho rasgava, ficava um sofrimento, procurando papel para fazer outro barquinho, que desse tempo de a gente fazer essa exploração. Então é coisa que pode ser feita na escola. Sair, acabou de chover, gente, tem uma pocinha de água, vamos pular na pocinha de água, que nem a Peppa Pig pula lá na pocinha de lama dela.
Qual é o problema de pular, de brincar, de vivenciar esse pós-chuva? Como é que foi a experiência de observar a chuva pelo pátio ou pela janela da sala? O que você sentiu? Quais foram as emoções no momento em que você estava observando essa chuva caindo? Então a criança ela vai falar do sentimento dela. E aí você já está no momento de escuta dessa criança. Com esse campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações acionados, mas também acionado outro campo. E a gente não pode sair. Continua chovendo. Então vamos usar aqui uma parede de expressões e vamos nos expressar sobre esse momento, sobre esse fenômeno, sobre a importância da chuva, sobre os problemas que existem por conta da falta da chuva ou, dependendo da região, por conta do excesso de chuva. Olha como você já aciona outros campos. Quando a criança vem e fala para você, olha, lá na minha casa, quando chove, molha dentro de casa. Lá na minha casa, quando chove, a gente tem medo. Quando eu era criança e chovia, eu sabia que a água ia entrar na minha casa. E que eu ia ficar um bom tempo com a vassoura e com baldes, jogando essa água fora, e depois a gente ia descer até uma rocinha, onde um moço plantava um monte de pés de macambira. Vocês não devem saber o que é macambira, se vocês não são do Nordeste. A macambira foi uma planta linda, mas que me deu experiências muito ruins na infância, porque a gente tinha um vizinho que tinha uma roça e ele fechava a passagem da água. A nossa casa era a última da rua, ele fechava a passagem da água e a água da rua inteira entrava toda na nossa casa, que era baixa, que a gente não tinha condição de fazer nenhum batente. E a gente se via ali, a chuva trazia pra gente esse sentimento. Esse sentimento de, vai ser um momento difícil. E como o sentimento de a gente ter que botar vários baldinhos na casa para poder ver essa água caindo dentro, porque senão molhava também, até em cima da cama molhava, era um monte de baldinhos e de combuquinhas. Então, a chuva que afeta a criança de um jeito, afeta a outra criança de outra maneira. A chuva que traz alegria para uma criança pode trazer medo para outra. No dia em que a frente da nossa casa caiu, por exemplo, por conta da chuva, choveu e a frente da nossa casa caiu. Foi um dia muito complicado para mim. Então, enquanto isso, outras crianças estavam no quentinho, tomando o seu chocolate com leite, entende? Então, tudo isso, numa roda, numa conversa, são vivências que são trocadas. E aí a criança aprende, né, sobre essas relações, né, nesses aspectos socioculturais, que a chuva que me afeta desse jeito, afeta o outro de outro jeito. Por conta das condições em que essa pessoa vive, que é uma condição diferente da minha. E eles têm condições de compreender. Prosseguindo, observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. Então, quando a gente pensa nesse aqui, por exemplo, descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de ações, a gente tem aí possibilidades de trabalho com experiências científicas que são mais simples de serem feitas na educação infantil. Tem uma experiência em que a gente coloca um ovo e dentro desse ovo a gente coloca vinagre. E antes de a gente colocar o ovo no vinagre, essa criança ela vai explorar esse material. Ela vai tocar no ovo, vai dizer qual é a cor, se ele é branco, se ele é marrom, se ele é de ovos grandes ou pequenos, você pode levar mais de um. Cada criança pode levar o seu ovo, por exemplo. E aí a gente vai aí fazer comparações. Esse ovo aqui, ele é um ovo pequeno. Esse ovo é um ovo grande. Eu vou precisar colocar esse ovo em um copo e colocar vinagre dentro dele para fazer essa experiência. Se o ovo for pequeno, eu vou precisar de menos ou de mais vinagre. E aí a gente vai fazer essa experiência. A gente tem esse ovo que é duro, que tem a casca dura.
mas ele também é frágil. Se eu jogar no chão, ele vai quebrar. Se eu dar uma batidinha, ele vai quebrar. Mas a gente vai fazer uma experiência em que esse ovo ele vai ser transformado. Então, a gente coloca esse ovo dentro do copinho, a gente coloca vinagre e espera, aguarda 1 dia, 2 dias, vai lá e dá uma observadazinha. Quando a criança vê, esse ovo está molinho, parece uma borracha. Só está coberto pela película. Entende? Então, através de uma ação dela, não do professor, mas dela, algo aconteceu com aquele material. Entende? Quando a gente leva experiências, vai plantar um grãozinho de feijão. Então, a gente tem possibilidades infinitas para trabalhar com esse campo. Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. Qual é esse ambiente que vai ser explorado, em que a gente vai agir? Pode ser o ambiente da escola, pode ser o ambiente do parque, pode ser o ambiente... A gente precisa encontrar esses ambientes e proporcionar a essa criança o contato com outros ambientes além do ambiente da sala de aula. Sair até a pracinha da cidade, pegar folhinhas secas ou folhinhas verdes, sabe? Catar pedrinhas, se tiver mais, se tiver como ir, catar conchinhas. A gente tem muitas possibilidades de trabalho. Depois levar para a sala de aula, fazer a contagem dessas pedrinhas, a contagem dessas folhas, a contagem. Então, a gente tem um mundo de possibilidades para trabalhar com esse campo de experiência. Só que tudo no aspecto de manipulação constante do concreto, constantemente tocando, manipulando, observando, sentindo cheiro, sentindo textura, sentindo gosto, sabe? Vivenciando de fato. Sem contar que é uma troca de experiência maravilhosa, assim. A gente aprende, o aluno aprende. E é ótimo para o aluno. E é melhor ainda para a gente. Melhor ainda para a gente. Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. Então, aqui a gente pode até pegar ali para trabalhar os limites. Sabe os limites em Montessori? Você não machuca a si mesmo e você não machuca outro ser vivo e você não danifica o ambiente. Então, você não machuca nunca uma plantinha, mas você cuida dela. Então, a gente pode ter plantinhas na escola, a gente pode levar mudas, plantar essas mudas, cuidar diariamente dessas mudas, para que a gente possa, né, fazer essa troca das crianças, dessa observação do cuidado. Desculpa. Como é que o meu colega está cuidando da plantinha dele e como é que eu estou cuidando? Qual o respeito que o meu colega tem pelos animais e qual o respeito que eu tenho pelos animais? Respeito aos animais, à natureza, ao meio ambiente, à diversidade, a gente ensina na educação infantil mesmo, né? Diz o ditado que é de pequenino que se torce o pepino. Então, é de pequenininho que a gente ensina as crianças a importância de valorizar e de respeitar todo ser vivo e não apenas o que é da sua própria espécie. Identificar e selecionar fontes de informação para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. Registrar e observar manipulações e medidas usando múltiplas linguagens, desenho, registro por números ou escrita espontânea em diferentes suportes. A base fala muito da questão da escrita espontânea. E ela fala dessa questão dos diferentes suportes. Ou seja, se eu vou fazer essa escrita espontânea, essa escrita pode ser no papel? Pode, mas não apenas no papel. Essa escrita ela pode ser feita no quadro, essa escrita ela pode ser feita no chão do pátio, com giz de cera, com giz. Essa escrita ela pode ser feita no quadro de giz. Essa escrita ela pode ser feita na areia com um pedacinho de pau. Então, diferentes suportes.
E a gente vai trabalhando com essa escrita espontânea, não a escrita dirigida, não eu mandando o aluno escrever, não eu mandando o aluno cobrir, não eu mandando o aluno fazer igual, mas essa escrita espontânea, esse registro espontâneo. Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças, isso a gente já falou lá no início do vídeo, quando a gente faz essa classificação, né, desses brinquedos, buscando neles as diferenças e as semelhanças, né, em relação à textura, em relação a tamanho, em relação a peso, em relação ao material. Vamos aqui colocar todos os objetos, todos os brinquedos que são de plástico. Vamos colocar todos, nesse outro canto a gente coloca todos os brinquedos que são de madeira. Nesse outro canto a gente coloca todos os brinquedos que são de pano. Nesse outro canto todos os brinquedos de EVA. A gente observa os diferentes materiais e vai fazendo isso. Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história de seus familiares e da sua comunidade. E aqui a gente trabalha espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, mas a gente já aciona também outros campos, porque quando você vai falar sobre a sua história, quando você vai falar sobre a sua vida, né, quando você vai contar, quando você vai fazer um relato para os seus colegas, você está construindo aí a sua identidade, através da observação disso, através da busca da história da sua família, você está construindo relações com os seus familiares, aprendendo com eles e trazendo, né, essas experiências para o espaço da sala de aula para compartilhar com seus colegas. E aí a gente tem, né, relacionar números às respectivas quantidades, que são práticas mais comuns, né, identificar o antes, o depois, o entre em uma sequência. Fazer sequências é maravilhoso, a gente pode fazer sequência de cores, que é muito interessante, utilizando círculos, utilizando os blocos lógicos, por exemplo, podemos fazer sequência de forma geométrica. Vamos fazer a sequência, 2 círculos vermelhos, um triângulo verde, 2 círculos vermelhos, um triângulo verde, e assim vamos seguindo essa sequência. E a gente pode utilizar, se não tiver também, a gente constrói material. Vamos fazer uma sequência utilizando tampas de garrafa PET, né? Uma tampa amarela, uma vermelha e um azul. Um amarelo, uma vermelha e um azul. E aí sim a gente vai trabalhando essa sequenciação, né? E por aí vai. Por aí vai. Contar oralmente objetos, pessoas, livros, essas práticas diárias de quantos somos, quantas meninas, quantos meninos, quantas cadeiras nós temos, quantos quadros de giz, e por aí vai. Soane, eu gostaria de saber se os objetivos de aprendizagem são colocados no plano de aula da mesma forma que está na BNCC. Soane, na BNCC existe uma estrutura a ser seguida na construção desses objetivos. Eu não acredito que tenha necessidade de eu escrever o objetivo inteiro. Eu posso simplesmente utilizar o código. Eu mostrei em outra live esse código. Deixa eu ver se dá para ver, porque como tem comentário, ó. Percebe? Nós temos esses códigos aqui, ó. Então, a gente utiliza o código. Tá vendo aí, ó? Dentro da base, dentro do material da base, eles vão mostrando o que representa cada código desse, ó. EI, Educação Infantil 02, TS, que é traço sons, e 01, que é a sequência desse objetivo. Entende? Então, tá tudo esquematizado aqui, tudo prontinho. Então, não sei como é que a sua coordenação vai pedir, porque as secretarias trabalham diferente, as coordenações trabalham diferente, né? Eu posso escrever o objetivo completo, ou eu posso simplesmente utilizar os códigos. Como a base não é currículo, mas ela é uma referência para a construção desse currículo, é um documento obrigatório, a gente tem aí que utilizar esse material, e se a secretaria inventou outra forma de fazer, aí cabe a gente na formação ver como é que vai ser. Então, a gente sempre fala, é preciso perguntar dentro do próprio município, porque no Brasil, por essa diversidade também, a gente tem formas diferentes de trabalhar. Mas eu acredito que essa é a forma ideal de que a gente liste esses objetivos, tá vendo?
Aí a gente tem o primeiro, o par de letras, que indica a etapa da educação infantil, né? E aí depois a gente tem o primeiro par de números, que indica o grupo por faixa etária. Então você tem 0,1 bebês, você tem 0,2 crianças pequenas e você tem... Não, você tem o 0,2 crianças bem pequenas e você tem o 0,3 que são crianças pequenas. Aí depois vem o campo de experiência, aqui tem os códigos também, ó, dos campos. Por isso que é bom você ter a base e ler a base, você tem os códigos aqui todos, estão todos aí, tá vendo? E aí depois você tem a sequência desses objetivos, que é o 0,1, o 0,2, o último par de números indica a posição de habilidades na numeração sequencial do campo de experiência para cada grupo e faixa etária. Entende? Então tá tudo na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum. Quero muito agradecer a vocês que acompanharam essa live. Né? Quem quiser, ó, você trabalhar só com educação infantil, fica isso aqui, ó. Olha como é pouquinho a leitura, ó. Quase nada, né, gente? Pouquinho mesmo. Aqui a gente selecionou algumas páginas para impressão. Imprimimos o sumário. Imprimimos a introdução da base, que vai da página 7, da página 7 até a página, deixa eu ver aqui, até a página da 7 até a 15. Depois a gente pegou a estrutura da BNCC, da 15 a gente pula para 23, vai da 23 até a 26, imprimimos 3 páginas. E aí depois a gente vem a parte da educação infantil, a 3.0, a etapa da educação infantil. E aí, ó, vem os campos de experiência, que são pouquíssimas páginas mesmo, gente. Pouquíssimas páginas. Soane, trabalho com criança bem pequena. Eu já estou adequando meus planos de acordo com a BNCC. Faz bem, porque você já vai estar craque no próximo ano. Então, gente, fica aqui, né, a finalização desse nosso pequeno estudo sobre a Base Nacional Curricular Comum. E eu agradeço vocês que participaram dessa pequena troca de experiência com a gente. Deixe os seus comentários aí, deixem as suas propostas. Se vocês quiserem que a gente volte para falar sobre outro campo, a gente volta, tá? Beijão. Visitem nosso site, ideacriativa.org. A gente tem 3 publicações logo na primeira página que trazem, né, a BNCC na prática. A gente também já está adequando todo o conteúdo do nosso site, a gente já está adequando com a Base Nacional Curricular Comum. Temos 10 anos de trabalho lá no Ideia Criativa, que a gente vai ter que reobservar, reorganizar, observar o que a gente pode aproveitar e o que não pode aproveitar. E, como se coloca para todo professor, recomeçar, né? Começar de novo e sendo feliz. Gente, beijão e até mais.